que até pensando nessa sua trajetória musical e pregando o evangelho, como é que o senhor se sente, assim, de maneira particular, sendo elo de salvação para as pessoas? Eu acho que cada um de nós, quando pensa no assunto, ele se sente parte do elo, né? Cada um na sua dimensão, obviamente, cada um do jeito que é e dos talentos que tem. E um dos conceitos que sempre me chama muita atenção, uma vez eu escrevi uma música que reforçava esse pensamento, obviamente não é meu, que nós somos as mãos e os pés de Jesus, por exemplo, né? Para alcançar as pessoas, né? Aquele ferido, aquele que está necessitado, aquele que está com fome, né? Através das minhas mãos e dos meus pés eu vou lá e faço alguma coisa, e é o Senhor fazendo através de mim, né? Então, esse conceito é o conceito do testemunhar, né? E não só do testemunhar, mas de realmente ir até as últimas consequências nesse sentido. E a primeira pergunta que sempre vinha à minha mente, e sempre vem, por que não é tão natural isso para a gente e não é tão assim automático, diríamos assim? Sim. Isso sempre me preocupou. Mas o guia de estudos tem um momento aqui que ele fala assim, que quando nós entendemos quem ele é, e aí fala outras coisas, e aí a gente não consegue ficar calado. Aí me vem à mente uma coisa só, que é o seguinte: de repente, se a gente não está assim tão imbuído desse ensejo de testemunhar e de fazer algo, talvez a gente precisa conhecer um pouquinho mais de quem ele é, né? Talvez a gente se esqueceu um pouquinho, né? De repente está um pouco adormecido entre nós tudo isso, tudo aquilo que Deus é, e que a gente soube um dia, ou a gente também pode se aprofundar nesse saber, né? Mas realmente que quando a gente se inteira dessas coisas, não tem como ficar calado, então você tem que ir fazer. É aquela história de quando você está apaixonado, né? Todos nós aqui somos casados. Sim. E a gente viveu aquela fase da paixão, do começo do namoro e tal, e você não consegue falar de outra coisa, né? Você fala para todo mundo, você fala da sua namorada para todo mundo e tal. Eu acho que é exatamente isso. Quando você está com Jesus, quando você ama Jesus, você tem esse relacionamento com Ele, você não consegue ficar calado a respeito dele, né, pastor Denis? Pastor, inclusive tem uma outra coisa interessante com relação a isso. Eu até pincelar esse assunto, Aham. porque eu abri aqui em 1 João 4, e em 1 João 4, versículo 19, diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro, né? E aí eu quero até fazer um pequeno contraste entre amor e paixão. Tem essa questão da paixão, né? Que é o que a gente chama geralmente na vida cristã de o primeiro amor, né? Na verdade, que é essa empolgação por falar de alguém. Mas quando essa empolgação passa? É aí, diz que na vida do casado, né? Na vida de casal, geralmente a paixão ela dura cerca de 2 anos. E daí ela acaba. E às vezes é necessário que a paixão acabe para que o amor comece, né? Por que nós amamos? Assim, às vezes até tem algumas dificuldades no início da vida cristã, mas quando você se torna um cristão, você quer falar de Jesus para todo mundo, da sua nova fé e tudo mais, mas quando as coisas realmente começam a entrar na rotina, às vezes você perde um pouco esse fogo, né, que arde. O que vai manter você como uma testemunha viva? É quando você faz o esforço pela oração, pela leitura da Bíblia, pela prática do amor que Jesus demonstrou a você, pela prática desse amor ao próximo, é que você vai então começar a entender realmente o que Cristo fez por você ao morrer numa cruz do Calvário. Entende? Ao vir aqui, ao deixar toda a sua majestade no céu para se tornar um ser humano, passar por todas as privações que nós passamos, na carne do pecado, né? Não que Jesus era pecador, mas ele viveu na carne do pecado, ele carregava as marcas do pecado, foi duramente tentado, infinitamente mais do que nós somos, morreu carregando os nossos pecados, nu, envergonhado numa cruz. Quando a gente olha para isso, a gente fala, olha, eu não quero sair para poder dar um estudo bíblico. Eu não quero sair para poder fazer o bem, né? Fazer um bem para as pessoas. Mas quando eu olho para Jesus, o amor dele, como Paulo diz, me constrange. Eu não posso ficar calado. É exatamente esse conhecimento que a gente tem dele. Quanto mais a gente conhece Jesus, mais a gente tem vontade de falar dele, né? E você que está aí em casa, eu espero que você conheça Jesus, que você se aprofunde nele, para também ter vontade de falar a respeito dele. Não sai daí, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta para continuar tratando desse assunto.
Estamos de volta com o seu programa Lições da Bíblia. Nós estamos estudando a respeito de por que nós temos que testemunhar, por que nós temos que falar de Jesus e nós temos que conhecer Jesus através da sua palavra para que possamos então testemunhar. E é por isso que eu quero te oferecer agora um presente da Rede Novo Tempo de Comunicação, que é o Guia de Estudos Descobertas Bíblicas. Ele está aparecendo aí na sua tela agora, você vai receber de maneira digital, é só você entrar no site biblia.com.br. Lá tem vários guias de estudo da Bíblia, várias opções para você escolher à sua vontade, mas nós estamos recomendando esse aqui no programa Lições da Bíblia. Você pode entrar, repito, biblia.com.br e lá você escolhe o seu guia de estudos da Bíblia. Eu recomendo o Descobertas Bíblicas, se aprofunda no texto bíblico e tem mais condições de ser uma testemunha de Jesus. Antes da gente continuar no nosso estudo, eu queria conhecer um pouco mais a trajetória de vocês. Então, nesse bloco, a gente vai falar com o pastor Denis. Você falou um pouquinho aí no outro bloco que você, antes de vir para os Arautos, já tinha uma carreira ministerial, cuidando de igreja e tal. Conta um pouquinho para a gente aí, como foi onde você começou a ser pastor, onde você estudou e como foi a sua trajetória até chegar aqui? Então, pastor, tudo começou lá nos Estados Unidos, quando eu recebi, eu acredito que de forma sobrenatural, o chamado de Deus para ser um pastor. Eu trabalhava no jardim da Universidade Adventista de La Sierra e eu ouvi a voz de Deus dizendo: Denis, eu quero que você faça teologia porque eu quero que você seja um pastor. E desde então, eu estudei teologia. Em 2009 eu comecei como capelão no Colégio Adventista de Paulínia, para as crianças e para os adolescentes. Depois eu assumi como evangelista associado na região de Campinas. E depois eu comecei a trabalhar como pastor auxiliar na Igreja Central de Campinas por 2 anos. Assumi um distrito na região de Jaú. Um abraço para os meus queridos irmãos de Jaú, no distrito de Vila Netinho, por 2 anos e meio. E de repente, Jesus falou: agora eu quero que você pare um pouquinho de cuidar de igreja e vai cantar da minha verdade. Então, desde 2015, estou tendo o privilégio de trabalhar com o maestro Jader Santos aqui nos Arautos do Rei. Que legal, são experiências ministeriais, né? Porque Arautos do Rei é ministério também pastoral e pastoreia muitas pessoas, né? Então, no próximo bloco, você não sai daí, no próximo bloco a gente vai conhecer um pouquinho mais do pastor Jader, tá? Mas agora a gente vai voltar aqui para o nosso tema, porque enquanto eu estudava aqui o nosso guia de estudos, a Bíblia através do nosso guia de estudos, algumas ideias me vieram. E tem uma frase aqui no nosso guia que eu gostei demais, que a frase diz o seguinte, que Jesus não é a nossa melhor opção de salvação, mas é a nossa única opção de salvação. Não existe outro meio pelo qual a gente pode ser salvo. Agora, sempre me vem a imagem na mente de um Deus perfeito. E a perfeição, ela pressupõe que não tem nada lhe falta, né? Não falta nada em Deus, ele não precisa de nada e nem de ninguém. Mas a Bíblia apresenta um Deus que se alegra com a salvação dos outros. Pastor Jader, eu tenho certeza que na sua vida ministerial o senhor já teve muitas alegrias de pessoas entregando a vida a Cristo por causa de uma música, de uma mensagem musical que o senhor compôs. Agora, como é que o senhor consegue imaginar o nosso Deus perfeito, alegre porque pessoas como nós se converteram? Como é que o senhor pensa isso? É incrível, né? Como pensamento filosófico assim, é muito profundo, realmente, esse caminho de pensamento, né? Existe uma ligação muito forte, obviamente, entre esse estado de Espírito de Deus, eu acho, Deus se alegra ou Deus se entristece, né? Sim. E a gente costuma muito olhar pelo lado negativo, né? A maioria das pessoas olha assim, não faça isso porque Deus vai ficar triste. Ou a gente, às vezes para as crianças, né, como uma metodologia de reforço, não faça isso porque Jesus vai ficar triste, coisa assim. Mas é tão bom e é tão profundo saber que algumas coisas alegram muito o coração de Deus. E eu vou citar aqui a primeira grande coisa, eu acho que é a própria criação do homem. Acho que foi o primeiro êxtase, né? Obviamente, nesse nosso mundinho aqui, né? Sim. Quando a gente veio à existência, a Bíblia está farta de exemplos, foi uma grande coisa para Deus. Ele se alegrou, inclusive, lá no relato da criação, né? Ele mesmo dizendo que sinto que está bom, né? Muito bom. Está muito bom e eu estou me alegrando. Isso é a parte número 1. A outra parte é que, nesse contexto, algumas outras coisas também alegram o coração de Deus. E o Guia de Estudos deixa muito claro que a salvação das pessoas é tão importante que, quando alguém se envolve nisso,
e o resultado acontece, né? Por exemplo, uma alma salva, né? Uma pessoa que não conhecia Jesus está conhecendo, uma pessoa que desconhecia a verdade agora está conhecendo. Isso traz ao coração de Deus um regozijo, né? Uma alegria imensa. E é lindo poder ver isso acontecer, né? Eu já enxergo na frente dos meus olhos aqui esse desenho de Deus sorrindo quando uma pessoa se entrega a Ele. E a expressão bíblica é muito interessante, né? Porque em Lucas 15, por exemplo, você tem várias vezes dizendo a festa no céu, a festa no céu. Pastor Denis, você consegue, eu sei que a nossa mente precisa viajar muito para chegar nas coisas celestiais, mas você consegue tentar, assim, com palavras, dimensionar por que o céu se alegra tanto a ponto de promover uma festa quando um pecador se arrepende? Pastor, na revelação de Deus ao longo da Bíblia, um dos títulos que são mais marcantes, inclusive, que Jesus trouxe muito em voga quando ele veio para cá, quando ele se tornou um homem como nós, é o título de Pai. Deus é um Deus relacional. E esse foi um conceito que se perdeu muito, sobretudo ao longo da Idade Média, né? Que as pessoas começaram a ver a Deus como um homem velho de barba longa, sentado no trono, anos-luz de distância da terra. Pronto para lhe castigar. Né? Pronto para jogar um raio na sua cabeça se você fizer alguma coisa. Mas não é. Deus é Pai. Né? Deus é Pai e Ele ama os seus filhos. Olha só que coisa interessante. Você falou de Lucas 15, eu até tenho aberto aqui no final da parábola do filho pródigo. São duas parábolas aqui. Né? Sim. A parábola do filho pródigo e a do filho mais velho. Não era só o filho pródigo que estava perdido. Eram os dois, um estava perdido fora de casa e outro dentro, na presença do pai. E o pai falou aqui, uma coisa interessante no verso 31, quando o filho mais velho ficou reclamando que o outro mais novo veio, e o pai fez aquela festa e matou um boi, fez aquele churrasco gostoso, né? O pai falou assim, meu filho, você sempre está comigo, tudo que é meu é seu. Mas era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Quando eu vejo os meus filhos, eu vou agora puxar para a minha família, né? Porque nessa época de quarentena, as pessoas para quem mais a gente teve que testemunhar foi a nossa família. É verdade. Quantas vezes eu perdi a paciência com meu filho, briguei com meu filho, isso cortou meu coração. Ele está agora iniciando o processo de alfabetização. E era impressionante como eu me regozijava com ele quando ele conseguia terminar de escrever a letra P. Quando ele conseguia fazer o número 9, que é o número um dos mais difíceis de escrever. E ele falava assim, papai, eu estou de parabéns. E eu, yes, filho, você está de parabéns. Quando a gente olha para a nossa vida e o nosso amor pelo que a gente tem pelos nossos filhos, a gente consegue entender ter uma pálida ideia do que é o amor de Deus por cada um de nós. E é por isso que Ele se regozija quando a gente volta para casa. É por isso que Ele se alegra ao ver que o sacrifício,